Olá, gente boa! Esse é o quarto vídeo de uma série de 5, onde estou apresentando uma breve apologia contra o teísmo aberto, ou como conhecido no Brasil, teologia relacional. Eu quero que nesse vídeo você se atente a esse pensamento inicial. Deus assumiu um risco enorme ao criar o mundo com criaturas morais que poderiam usar sua liberdade para se voltarem contra o que ele desejava e queria que ocorresse. Por toda a história, vemos evidências de pessoas e anjos caídos usando sua liberdade dada por Deus para provocar um mal terrível e causar incalculável dor e miséria. É claro que, conquanto Deus não pudesse saber de antemão o que suas criaturas livres fariam, ele certamente nunca quis que aquilo acontecesse. Esse pensamento literalmente é de um teísta aberto. De forma enfática, ele evidencia que Deus não é onisciente, isto é, ele não conhece todas as coisas, ele não conhece o futuro. Veja o que Clark Pinnock, um dos teólogos dessa corrente de teísmo, afirma. A ideia da responsabilidade moral exige que acreditemos que as ações não são determinadas, nem interna nem externamente. Uma importante implicação desta forte definição de livre-arbítrio é que a realidade permanece em certa extensão aberta e não fechada. Isso significa que uma novidade genuína pode aparecer na história, que não pode ser prevista por ninguém, nem mesmo por Deus. Tal conceito implica em que o futuro realmente está em aberto e não disponível à exaustiva presciência nem mesmo da parte de Deus. Fica bem claro que a doutrina bíblica do livre-arbítrio humano exige de nós que reconsideremos a perspectiva convencional da onisciência de Deus. Para eles, Deus não conhece todas as coisas, e isso dá porque Deus criou o homem com livre-arbítrio indeterminista. Deu liberdade de escolha para o homem. E o problema é que isso não é bíblico. Veja que após a queda, e esse é um pensamento agostiniano, após queda você tem no homem livre-arbítrio, mas não liberdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem pós-queda, ele escolhe aquilo que é compatível à sua natureza. Ele não consegue escolher entre o bem e o mal, escolher o bem, ele vai escolher de acordo com a sua natureza, de acordo com os seus desejos, de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade. Quando aquela pessoa nasce de novo, ela crê em Jesus Cristo, ela agora está diante de um dilema. A velha natureza e o novo homem, a nova natureza. É uma luta constante entre a carne e o espírito, para viver uma vida de santificação que glorifica o Senhor. Agora, como que um homem, como que uma pessoa, mesmo que salva em Cristo Jesus, buscando viver em santidade, vai de fato falar com Deus, mudar a perspectiva do pensamento de Deus, vai inclusive apontar para um Deus e crer em um Deus que não conhece todas as coisas, que não sabe o fim desde o começo, e uma criatura instável, muitas vezes, vai junto com Deus definir o futuro, porque o Supremo Criador não sabe de todas as coisas, e a criatura sabe de algumas coisas. É incoerente esse tipo de pensamento, esse tipo de doutrina. Ademais, deploravelmente, o Deus dos teístas abertos, que creem numa liberdade plena do homem de escolha, ele é muito pequeno comparado ao Deus das sagradas letras. Se você checar a palavra, a Bíblia na sua casa onde você estiver, você vai ver que o que distingue o Deus verdadeiro de falsos deuses é justamente, por exemplo, um dos atributos, a onisciência do próprio Deus. Deus conhece o fim desde o começo. Essa foi a fala do próprio Davi frente ao pecado dele. Essa foi a fala do salmista no Salmo 139, quando ele diz que antes mesmo de chegar algo à minha boca, Deus já sabia. Se você abre Isaías 46:10, você tem o texto que diz de fato que Deus conhece tudo aquilo que vai acontecer ainda. Que os planos de Deus não podem ser frustrados, os planos de Deus futuros. Salmo 33:10 e 11. Porque ele faz tudo de acordo com o conselho da sua vontade, Efésios 1:11. Então eu convido você
a olhar para a sua Bíblia, para a palavra de Deus e observar cada texto que eu citei e ser fortalecido nessa doutrina, não cair na falácia do livre-arbítrio indeterminista como se existisse e não caísse na falácia e na mentira de que Deus não é onisciente. Eu convido você a olhar a palavra de Deus, e crer de fato no que ela diz. Deus é um Deus soberano e onisciente, e rege a história conforme Ele deseja. Que Deus te abençoe, e eu te vejo no próximo vídeo.